A vaidade é definitivamente meu pecado favorito. E eu acho que talvez seja o grande pecado dos seres humanos mesmo, porque essa questão da vaidade humana e no patriarcado e como a gente se constituiu, então, principalmente do homem, ela tem uma necessidade de criar uma distinção, né? A gente quer se sentir especial, mas não só especial, como a gente quer se sentir, a gente quer dizer que a gente é melhor, a gente está acima. Que é exatamente isso, a distinção patriarcal, acho que mais profunda, é a separação entre selvagem, civilizado, natureza, cultura. A mulher como um ser de natureza, um ser de selvagem, então um ser que precisa ser controlado e dominado pela cultura que é o homem. Na cultura, a gente pensa nos valores que são valores que a gente considera masculinos, quer dizer, é ativo, é, é, é razão e é dominação. E o feminino, natureza, é passivo, né, vai ser dominado, é instinto. Então a mulher, a gente sempre vai falar que, né, a mulher é emoção, é instinto, enfim, e deve ser submissa porque ela não produz cultura. Então o homem constrói e a mulher não. Então quem constrói a civilização é o homem. Isso funda, e a gente vê hoje homens na internet com exatamente o mesmo discurso. Os meus haters, a coisa mais comum é eles dizerem, mas vocês não construíram nada. Toda a civilização foi construída por homem. E essa ideia de natureza, ela foi colada como uma punição exatamente pelo fato da gente engravidar. E aí, obviamente, como a gente já disse algumas vezes também, o público fica como masculino e o privado fica como feminino. E a biologia tem que confirmar isso, porque não basta só a religião. Então eu preciso olhar para o corpo do homem como um corpo bom e olhar para o corpo da mulher como um corpo ruim. Né? Então eu transformo a mulher em um ser frágil e terrível, e tudo que acontece com a mulher é péssimo, e tudo que é do homem é maravilhoso, e olhar para o corpo masculino sempre como potência, embora eles morram mais cedo, embora eles brochem, embora eles tenham um sistema imunológico pior, e olhar para a mulher só a parte ruim. E não é que a gente deve esquecer que a menopausa é difícil, que a gente tem, que não é que, ai, que lindo, que a mulher é melhor que o homem, não é sobre isso. Quando o homem diz que ele vai dominar e explorar, não pega bem. Então ele precisa pintar isso de outra maneira. E o que ele diz, eu vou te proteger e prover. Porque você é fraca, você precisa de proteção e você precisa que eu traga o alimento para você. E a gente tem uma inversão, então para mim tem hora que eu penso, gente, na verdade o mundo real é uma grande inversão, porque o patriarcado inverteu tudo, porque pelo menos nas espécies todas, mas nos mamíferos, não existe espécie, eu acho que só tem lobo e raposa, que a fêmea fica na casa, na toca, num ambiente delimitado, e o macho sai para caçar e a fêmea fica cuidando dos filhotes. Não existe isso. Costumam às vezes, dividir carne com as fêmeas. Mas veja só, fêmeas e machos caçam. Os machos costumam pegar presas maiores. Porque os machos pegam espécies maiores e as fêmeas, normalmente, espécies menores. Quando o macho consegue uma presa maior, ele às vezes dá para a fêmea, em troca de um favor sexual. Normalmente. E então é com o chimpanzé que nasceu a ideia de que se você for jantar comigo, você vai ter que me dar depois. E além disso, e aí a gente vai ver as duas inversões, que é porque eu falo que, na verdade, o mundo real que é invertido. A outra é toda a história da filosofia, mas, enfim, isso é a história do patriarcado em geral, nasce com a ideia de que a mulher é um homem incompleto. Aristóteles falava isso, a fêmea é um macho incompleto. E isso acompanha a estrutura nossa de mundo e até hoje. Se você pegar o próprio Freud e a gente pensar na ideia do falocentrismo, que a mulher sente falta de um pênis, tem algo disso na ideia. Eu sei que o falo é desejo, que tem toda uma reprogramação do que significa isso hoje, mas a gente não pode pensar no que origina.
O que é que faz o Freud olhar para uma criança e falar: ai, a menina na hora que viu o pipi do papai sente falta de um pipi e vê que ela tem um buraco? E por que o menino não olha para o peito da mãe e não sente falta de um peito? Por que o menino não olha a foto da mãe grávida e não sente falta de uma barriga? E aí, de novo, a gente tem a ideia de que será que a mulher que é um ser incompleto ou é o homem que é um ser incompleto, já que ele que não consegue gerar a vida? É óbvio que ninguém é incompleto, as espécies são complementares, a natureza é muito sábia, mas como provocação é isso que a gente tem que pensar, como que toda a construção patriarcal é uma grande mentirada, uma grande bobajada que as pessoas repetem à exaustão. Isso que o patriarcado disse, que mulher é natureza, homem é cultura, vamos fingir que é real. Se é real, por que proibiu a mulherada de sair para trabalhar? Não precisava proibir, a gente já não ia querer ir. Se proibiu é porque tinha algum medo por trás. Eu acho que... E o medo é de ser... De perceber que não é suficiente. A não ser mulheres pobres, mulheres pretas, porque essas aí não foram poupadas, sempre tiveram que trabalhar e sempre tiveram que ralar. Mas estão em funções ou de uma escravização ou numa profissão que vai ter pouca chance de ascensão. Então elas não representam um perigo e elas precisam ajudar nas contas da casa, sempre trabalhar, cozinhar para fora, costurar para fora. Não existe isso que a mulher nunca trabalhou. É um tipo muito específico de mulher que não trabalhou. O patriarcado não é sobre homens dominar mulheres. O patriarcado é sobre homens dominarem, homens mais fortes dominarem pessoas mais fracas. É o que eu falei no começo da live. A natureza, os animais, outros homens e mulheres. Então, claro que existe um patriarcado e claro que o poder vai ser concentrado na mão dos mais fortes, porque são os pequenos reis que dominam todo o resto. E esse núcleo, esse tipo de estrutura, ele é repetido no micro e no macro. E aos homens que são dominados e que sofrem em profissões horrorosas, em profissões arriscadas, sem segurança, que é um problema seríssimo do patriarcado também, de permitir que homens sejam explorados dessa maneira, é que este homem talvez se contente em algum nível, um homem que está nessa situação terrível, que deveria lutar contra esse sistema, mas ele continua, porque, primeiro, se promete para ele que ele vai ser forte em alguma medida, se ele fizer por onde, se ele trabalhar, se ele não sei o que, ele vai subir, e ele em casa, ele pode ser o rei. Então, pelo menos na esfera privada, o rei é ele. E isso é a síntese do patriarcado para mim. Então, esse cara vai engravidar igual esses machistas da internet falam, tem a ver com prazer. Nós somos castradas do nosso prazer. Primeiro inventaram que a gente não gozava. Depois disseram que o orgasmo clitoriano é infantil. Freud disse isso. Que quando a mulher amadurece, ela goza só com penetração. Sendo que a gente sabe que quem goza não são todas as mulheres, é a minoria. As que gozam é clítoris também internamente, porque o clítoris é gigantesco. E essa coisa do prazer como pecado, isso é para todos os seres humanos, na ideia de Deus, né? A punição, a gente não deve ter prazer, não deve sofrer, a gente está aqui para sofrer. Então, ter prazer errado é uma ideia horrorosa, que a deusa me livre de um Deus que detesta que eu sinta prazer, mas isso punitivo, principalmente para as mulheres. Veja, tem a cópula. Aí a cópula dura 3 minutos, é o tempo do homem para fazer um filho, ele gasta 3 minutos da vida dele, esse filho do marido. 3 minutos e uma jatada, é o trabalho que ele tem. E depois ainda não quer cuidar na hora que nasce. Aí jogou lá, ele jogou meia semente, a mulher jogou metade. Então tá, 50-50. Só que aí a mulher constrói os outros 50 de construir, é tudo a mulher. Então o homem deu 25, a mulher 75. Por isso que no mundo invertido eu defendo que depois que desmama, o homem é obrigado a cuidar e sozinho para compensar o tempo de esforço da mulher.